E aí, tudo bem contigo? Eu tô aqui hoje nesse formato econômico de 2 quadrinhos porque, vamos ser sinceros, eu tô com um pouquinho de preguiça, eu vou fazer um vídeo um pouco mais rápido e também nesse formato do Chegou eu posso mostrar mais os desenhos do Mike Mignola. Eu tô aqui nas minhas mãos com Gotham 1889, que é o primeiro Elseworld da história do DC. Se você não sabe, esse é um selo que a editora tinha que servia para contar histórias fora da cronologia. Então a gente tem aqui um Batman que se mistura com o universo do Jack Stripador. Pelo que eu entendi, é 1889 porque esse foi o ano em que o Jack acabou, parou com as suas vítimas. O legal é que nós, leitores de quadrinhos, todos temos mestrado em Jack Stripador, porque a gente leu do Inferno, então o quadrinho fica mais fácil de compreender. Aqui a gente tem o Mike Mignola no começo de carreira, esse quadrinho saiu em 1989, então ele não é aquele Mignola do Hellboy, mas ainda assim, os desenhos dele são simplesmente demais. Assim, é bacana que, se vocês forem ver, ele sempre mantém o Batman no escuro. Vejam que é bem complicado, na verdade, tu ver o uniforme do personagem durante esse quadrinho. E é simplesmente demais isso. A trama aqui ela é bem simples. A gente tem o Jack Stripador vindo pra Gotham, então ele tá assassinando mulheres por aqui, mais ou menos na mesma época em que o Bruce começou a atuar como Batman. Então, o quadrinho ele é meio que um ano 1 misturado com o do Inferno do Alan Moore. Os roteiros são do Brian Austin e são duas partes. Tem o Batman 1879 nesse encadernado e depois tem o Batman Mestre do Futuro, que é basicamente uma continuação, só que sem o Mike Mignola. Eu acho essa primeira parte, que vamos dizer assim é mais importante, entre aspas, que tem o Mike Mignola, eu acho ela legal. Eu não acho ela perfeita, porque ela até está em 11º lugar na lista do IGN como uma das melhores histórias do Batman de todos os tempos, mas eu não gosto tanto porque o final dela supõe que o mundo inteiro se resume a Gotham City. Quando vocês forem ler, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas ainda assim, eu acho que vale com certeza a leitura. Até ganhou uma animação recentemente, o Gotham 1889. Sendo que o que eu acho mais legal assim na história são as relações que o roteirista faz entre o universo do Batman e o universo do Jack Stripador. Como vocês podem ver, em determinada altura da história, o Bruce ele é preso. Sim, ele é acusado dos crimes do Jack. Por quê? Porque, basicamente, ele nunca está em casa à noite, que é o horário que ocorrem os crimes. Então isso pra mim foi uma sacada bem inteligente, assim, do roteiro. Tá, que vergonha, vocês estão vendo ali a pontinha da pauta. Sim, é assim que eu organizo os vídeos dos 2 quadrinhos. Tem uma longa pesquisa e aí se resume a esse papel com os numerozinhos no canto para saber a ordem das informações. Mas, enfim, a segunda parte, ela saiu em 1991, então 2 anos depois da primeira, e a gente não tem o Mike Mignola. Mas aqui o desenhista, ele é muito bom. É o Eduardo Barreto. Eduardo Barreto. Eu acho que ele consegue recriar o clima da época. Eu acho que o único problema é que a história ela se passa muito durante o dia, diferentemente da outra. Então, ela não é tão sombria, a gente não tem todo aquele mistério sobre o uniforme do Batman, ele não tá tanto assim nas trevas como na história anterior. E aqui, na verdade, o roteirista, que é o Brian Austin, ele perde muitas oportunidades. Tu não tem aquela referência. Ele podia, por exemplo, reimaginar o Coringa nesse período ou alguma coisa assim. Isso não acontece na história. Na verdade, ele cria aqui um vilão, pelo menos eu não conhecia ele, que é o Alexandre Delroy. E esse cara, ele não quer que o mundo evolua. Ele quer impedir lá uma feira que vai acontecer em Gotham. E ele ameaça a cidade, diz que vai queimar tudo se essa feira acontecer. Aí ele ameaça as autoridades, o prefeito de Gotham. Também é uma HQ que segue a trama da outra história, mas não tem Jack Stripador, não tem nada, sabe? Toda aquela ideia de recriar a Gotham vitoriana, ela se perdeu um pouco. Então ela não expande o universo e ela não conta nada muito interessante. Esse encadernado ele não tem extra, ele só tem ali no final uma biografia dos envolvidos, então ali tu sabe quem é o Mike Mignola, quem é o Brian Austin, o P. Craig Russell, que é o arte finalista. Então, em resumo, a primeira história é legal, eu acho que com certeza vale a leitura, e a segunda nem tanto. Se tu tem aquela edição da Abril, que inclusive eu tenho em algum lugar aqui pela casa, que é uma edição que só tem a primeira das histórias, eu acho que é melhor tu ficar só com a primeira, que tu vai ser um ser humano mais feliz do que eu, que comprei esse encadernado. Eu podia ter ficado só com a da Abril, que eu ia ficar bem contente. Não deixe de comentar aqui embaixo o que tu acha de Gotham 1889. E agora eu vou só soltar um spoiler, certo? Pra quem leu, pra gente poder discutir melhor. O que me incomoda aqui no final da história é que é revelado que, na verdade, o tio, acho que é o tio do Bruce, ele era o verdadeiro Jack Stripador. E aí, como eu falei, tu tem uma Gotham muito pequena, porque, por exemplo, o Jack Stripador, ele veio pra Gotham. A mãe do Bruce foi o motivo dele acabar virando um assassino. E ele matou, por exemplo, também os próprios pais do Bruce Wayne. Então eu achei muito, sabe,
qual é a probabilidade disso ser real? Tudo isso se envolver com Batman e tudo. Então eu não gostei tanto dessa finalização da história. E eu nem vou comentar o fim da segunda parte, porque, enfim, não serve pra nada. É isso, eu espero que esse programinha tenha sido legal, tá bom? Tchau.